Craquete. Fala pessoal, boa noite. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos aqui do Trader de Valor. Muito boa noite para todos vocês. Vamos começar os nossos estudos hoje fazendo aquele backtest, as marcações e uma breve especulação de contexto para o próximo dia. Ok? Vamos dar início então aos nossos estudos. Bom, vamos começar aqui pelo índice, né? O índice foi bem interessante para nós hoje. Ele respeitou bastante as nossas linhas e comprovando mais uma vez aí que os nossos estudos eles dão muito certo, né? Não só os meus, como os de todos os outros traders aí que vem estudando forte mesmo, que vem se esforçando, que vem se dedicando e que vem se abdicando de algumas coisas para conseguir o sucesso aqui dentro do Day Trade. Bom, fazendo aquele breve backtest, hoje a gente teve um dia bem interessante, né? Ele abriu já em torno do alvo que a gente havia especulado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais para trás aqui. A gente tinha um alvinho aqui, ok? Em torno dessa região aqui, né? Mais ou menos em torno dessa região aqui, dava aquele rangezinho aqui, ok? Então ele abriu aqui próximo ao nosso alvo ali, a nossa linha especulada ontem. Então ele já abriu vindo para baixo, fazendo o pullback nele mesmo, né? E veio aqui dando essa pernadinha de baixa. Essa pernadinha de baixa acabou aonde e o porquê? Acabou aonde e por quê? Vamos lá, novamente. A gente estava aqui com fundo, a gente estava aqui com uma zona de proteção de preço, ok? Fazendo então essa região de suporte, ok? Essa região aqui, interessantíssima, porque ela é uma região onde nos dá referência de stop. Então, por mais que o mercado esteja direcional, ele esteja falando para nós, eu estou descendo, mas se nós não conseguimos pegar aqui, por exemplo, né, esse pullback, né, de acordo com, novamente, os pontos de referência aqui, se a gente não consegue pegar aqui, bom, como que a gente pode pegar essa venda? Né? Se a gente está vendo aqui que tem uma especulação aqui, uma região de compra, pegamos a referência do stop, certo? E por mais que você leve esse stop aqui, é um stop consciente, ok? Não é um stop que vai te pegar desprevenido, que você errou a sua operação. Não, você fez ela com algum embasamento, com a união de dois ou mais fatores. Qual que foi a união dos dois ou mais fatores aqui? Bom, pegando a pernada aqui, que deu o pullback, deu aqui a pernadinha aqui, a gente tem mais ou menos essa especulação aqui, né? Novamente, vou marcar aqui de outra cor. Pegando a pernada de alta com o topo que ele nos deixou, ok? Que desencadeou essa descida, nós temos aqui 50% de movimento. Como se não bastasse, esse 50% de movimento, ele veio seguido aqui de outra informação bem interessante, zona de proteção de preço, zona de acumulação, ok? O que nos dá, então, a ideia de uma região de suporte. Aquela região onde, geralmente, o preço ele não vai passar com tanta força. A retração dele é normal, ok? Tínhamos como saber que ia reverter todo esse movimento? Infelizmente, não. Na análise gráfica, se você não está de olho na economia ou nas notícias do dia, difícil você saber que essa pernada ia terminar mais ou menos aqui, né? Como a gente vem especulando aqui, apenas
o price action, né? A gente tem aqui, então, projeção de alvo que vai dar lá. Aí, ok. Certo? Aí, ok. Poderíamos especular também isso daqui, ó. Se eu tenho um fundo com um novo fundo, ok? Eu posso ter aqui um topo com uma projeção de novo topo. Vai ter aqui os seus 50%, ok? Então, fundo com fundo aqui, com topo aqui. Fundo com fundo, projeção de topo com topo. Pegando aqui esse carinha aqui. Então vai dar algumas operações aqui bem interessantes. Então, aí beleza, se você tem algumas técnicas de especulação de movimento, interessante, você consegue fazer essas projeções, ok? Mas é preciso bastante backtest antes de você começar a fazer essas projeções, ok? Então, chegou numa região aqui de suporte e deu aqui a subida. Como que eu faço para pegar uma compra dessa, ok? A gente tem dois tipos de operação de entrada, ok? Primeira operação de entrada, a gente vai se basear em quê? Em candles. Você vai ver um candle de reversão no fundo ou no topo, você vai se basear nele, ok? Seja aí um spin top, seja uma estrela cadente, um martelo, seja o padrão de reversão que for. O primeiro tipo de entrada é por padrão de candle. O segundo tipo de entrada é a entrada por região, ok? Que vai ser a região de topo, de fundo, de 50%. Sabendo que temos aqui outras regiões aqui intermediárias, mas geralmente são essas, ok? Quando eu me baseio em região para as minhas entradas, eu nunca vou deixar as minhas ordens apregoadas, ok? Eu particularmente eu já não deixo ordens apregoadas mesmo com padrões de candle, etc. Eu espero o teste e jogo atrás do preço ou aquele feeling de mercado, se ele está vendo que ele não está renovando o fundo, você joga, coloca stopzinho curto, ok? Temos um terceiro, uma terceira opção, né, de entrada, que é a baseada em região e candle de reversão, que essa então é a mais segura. Então, sabemos aqui que a gente chegou numa região aqui de mais ou menos 50%, sabemos que temos aqui também a zona de consolidação aqui, dando condição de retração, fez o engolfo, fez pullback, candle de reversão, candle de continuação, candle de confirmação, desculpa, candle de continuidade. Candle de continuidade, ele se deu já uns 50% de movimento, então houve a retração. Retração do que? Pullback, continua ou reverte. No caso aqui, ele continuou, pullback, beleza? Ainda pode dar operações pra gente aqui, beleza? Então já tá aqui marcadinho aqui, dando condição também, essa região aqui, histórico, né? Histórico de condição, então bem interessante. E o cara veio, fez aqui, pra quem gosta de figura, fez uma bandeirinha, né? Pra quem gosta de ver mais o pullback, fez o pullback, dando alvo e logo em seguida novamente fez aqui candle de reversão e veio descendo, ok? Chega no alvo, consolidou, reverte, reverteu, não, 50% pullback novamente e veio. Chegou no alvo, enxugou, 50%, consolidou, foi, ok? Alguma especulação aqui de abertura para amanhã? Bom, temos esse carinha aqui, temos esse fundo aqui, ok? Bom, a gente vem de uma linha de tendência lá de trás, lá ele pode estar querendo romper, ok? Isso aqui é um spin top no diário, né? Então ele pode já ter uma condição de abertura para cima, para vir buscar para baixo. Essas duas linhas aqui são as linhas de 50% de pavio do spin top, ok? Então são alvos tanto para cima quanto para baixo, ok? Se não abrir aqui, é provável consolidação aqui até o rompimento dessas linhas aqui, beleza?
mais ou menos isso. Resumindo aqui, as marcações, né, ficaram da seguinte maneira: topo, né, topo histórico, gatilho, marcação do range. Isso daqui é a marcação dos 50% do pavio de spin top no diário, marcação do pavio, marcação do câmbio de reversão, que deu toda a pernada, ok? Vendo aqui 50%, interessante. Outras marcações mais para baixo. Vamos lá. Outras marcações mais para baixo ficaram mais ou menos dessa maneira aqui. Peguei aqui esse canozinho de reversão, que vai dar toda essa consolidada aqui. 50% entre os ranges, beleza? Aqui também 50 pavio seus 50%, dando aqui 50% entre os ranges topo, entradas aqui, respeito aqui, histórico, ok? Então, se esse preço descer, a gente já tem aqui bastante zonas aqui de referência para os nossos alvos, para as nossas entradas, para os nossos stops, etc. Caso ele venha continuar subindo, nós temos muitos alvos. A gente tem alvo até o 115 lá, né? Eu apenas não marquei aqui, mas a gente tem alvo lá para o 115. E ficou mais ou menos assim. Vou falar grosso modo aqui mesmo, né? Pegando aqui a pernadinha aqui, né? Que vai dar mais ou menos lá, né? Fazendo essa projeção de alvo aqui. Temos mais lá projeção de alvo. Temos mais outras projeção lá para cima. Então, todas essas linhas aqui são linhas de projeção, ok? Linha do diário. O resto aqui tudo projeção de alvos, ok? Sempre pegando esses pullbacks ali e também algumas referências do infoot lá, ok? Então aqui pra gente conseguir ver melhor aqui, ó, 50% entre os pavis, ok? Se a gente vier aqui para o infoot, quem usa o Profit, a gente tem os motivos aqui das projeções aqui nessas regiões aqui, beleza? Então, interessantíssimo. Vamos agora para o estudo do dólar. O dólar foi muito legal porque ele respeitou demais as nossas marcações. Quem assistiu o vídeo de estudos ontem percebeu que as marcações elas respeitaram demais, foram muito precisas, muito interessante. Vamos para aquele backtest. Cadê minha canetinha aqui? Então, o dólar aqui já deu essa pernada, né? Dando aqui um pullback. Nós sabemos que a marcação do pullback ela é bem relevante. Costuma lateralizar, costuma dar alvos e também entradas, ok? Então esse cara ele já abriu aqui num candle de inversão aqui, né? Pelo candle do dia, só que ele consolidou e reverteu toda a pernada, ok? Aqui a gente tinha uma linha lá para trás, lá deu um respeito interessante e veio aqui fazer o topo duplo, né? Onde ele rompe, volta e continua. Então, interessante para a gente começar a estudar os topos duplos, bem como os fundos duplos, é que ele rompe, volta e continua. Esse rompimento, essa volta, pode ser aqui em 3 candles, pode ser em um candle ignorado, ou pode ser como aconteceu aqui, uma consolidação e dando aqui o alvo, ok? Então, projeção de alvos aqui. Região aqui do alvo, né, da pernada do topo duplo. Então foi bem bacana. Chegando aqui, nós já tínhamos essa linha aqui mesmo, marcada por esse engolfo ali, né? Respeitou bastante, exatamente no ponto, e voltou para onde? Se eu tenho pullback, eu tenho 50%. Se eu tenho 50%, eu tenho alvo e entrada. Referência de stop, pegamos toda a descida. Ok? Aqui ameaçou reverter, mas dentro de uma região aqui de suporte, né? Ele não deu continuidade, ele mal chegou a 50% do candle de força aqui, né? Então, consolidou e continuou. Alvo aqui
do candle, né? Lembrando que se nós temos candles nos 5 minutos, a gente tem suporte e resistência. E a enxugada faz o pullback. Então isso aqui é um topo, isso aqui é o fundo, aqui é 50%, ok? Pegamos aqui então, alvo da projeção, né? Atingiu o objetivo, consolida, reverte. Reverteu aonde? Voltou para 50%. Voltou a cair. Precisa romper fundo? Não rompeu? Volta. Ok? Então foi bem interessante. Terminamos aqui então com esse cenário aqui. Ok? Esse cara querendo fazer essa reversão aqui, né? Interessantíssimo. Especulação aqui de abertura. Bom, se a gente tem a pernada, a gente tem 50%, ok? Essa pernada aqui já pode fazer com que ele abra aqui na proximidade do alvo, ok? Ou aqui nessas marcações aqui, que a gente tem 50% de pavio, etc., né? Pode fazer a abertura aqui também, ok? Caso ele venha subir, possíveis pontos de abertura aqui. Caso ele venha descer, né? Pode abrir aqui, dar aquela consolidada, né? Ele pode abrir aqui, lembrando que ponto de referência ali, né? A retração geralmente acontece. E caso ele venha descer, nós temos aqui alvos aqui para baixo. Não fiz muitas marcações para baixo, porque aqui essas marcações aqui, projeção de alvo, né? Fiz a projeção de alvo aqui, ok? Vai dar mais ou menos aqui. Então essas linhas aqui, para o preço vir aqui é 4,15, precisamos encontrar outras informações externas, notícias, economia. Vocês sempre vão ver falando sobre isso. Super interessante a gente ter outras ferramentas de estudo também para agregar valor à nossa análise gráfica. Então fiz poucas linhas aqui, mesmo assim aqui dá em torno de 40 pontos aqui, né, de referência. Lembrando que o preço ele não cai tudo de uma vez só, né? Ele vai dar aquela retraída, nem que seja um pullbackzinho no próprio candle, ok? Para dar as nossas entradas por região, etc. Então, esse foi o dólar de hoje. Última amplitude de relevância, eu já não fiz isso no índice, eu já vou voltar a fazer no índice. Seria essa daqui. Então, ele tem que romper o fundo para dar continuidade à descida. Caso contrário, possível range aqui de consolidação. Como a gente já tem um histórico aqui de consolidação aqui para baixo, né? Já tem esse histórico aqui, pode continuar dentro desse range aqui, oscilando, ok? Voltando aqui para o índice, a última amplitude de relevância, né? Última amplitude de relevância aqui do índice pequenininha. Última amplitude de relevância aqui é pequenininha, ok? Então tá aqui, é claro, estou pegando a última amplitude de relevância, temos outras amplitudes a serem observadas, mas já é um começo aqui, que ele precisa passar do fundo, né? Precisa estar aqui desse lado aqui para cair, precisa romper aqui essa tendência aqui, o topo da caixinha aqui, para então ele subir, ok? Então pessoal, os estudos foram esse hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, mandar esse vídeo para mais um amigo estudioso. Temos o nosso grupo no Telegram, temos algumas informações exclusivas no Instagram, Trader de Valor, ok? É isso, né? Vamos aí para o último dia da semana. Vamos ter o nosso paywall, ok? Então fiquem de olho no investing.com para saber os horários certinhos, para saber o que há de relevante nas notícias de amanhã. Lembre-se sempre de atuar com cautela, de atuar com segurança, ok? Sempre com seu stop pré-definido, tá? Lembrando sobre risco-retorno, você ter uma projeção de alvo maior do que o seu stop para valer a pena a sua operação, ok? Tudo isso é válido se ele for feito com sabedoria, risco-retorno. Então é isso, pessoal. Estou preparando alguns projetos, algumas novidades para todos nós.
em breve eu venho a dar as boas notícias, ok? As boas notícias referente aí a outros conteúdos gratuitos, etc. Ok? Então, tenha uma ótima noite e uma excelente sexta-feira de operações. Beijinho e tchau, tchau.